quando nós estamos passando por alguma prova, quando nós estamos passando por algum momento de dificuldade aqui na nossa vida, muitas vezes nós temos o olhar do corpo, nós temos o olhar do Ricardo que está aqui, né, com o corpo, achando que eu tenho um espírito aqui dentro, quando na verdade eu sou o espírito que está aqui dentro, que possui esse corpo. E esse espírito possui história. Esse espírito, ele vem de outra época, ele pré-existe ao meu corpo físico. E tenho várias outras existências, tenho coisas que eu fiz. E aí por isso nesse texto, o Evangelho traz para nós a seguinte orientação: quem é que sabe se aquela dificuldade que eu estou vivenciando nesse momento na minha vida não é a cura para o meu espírito? Não é a cura para o meu espírito. Muitas vezes a gente está pedindo a bênção, a gente está pedindo que aquela dificuldade seja retirada da vida da gente, a gente está querendo ser diminuído na prova que a gente está passando, porque a gente tem o olhar do corpo físico. Ricardo, mas vamos lá, qualquer pessoa que estiver passando por uma dificuldade vai querer cessar a sua dificuldade, vai querer diminuir a sua dificuldade. É natural que quando a gente esteja com um espinho na sola do pé, a gente queira retirar ele, porque ele está incomodando, correto? Então, isso é um processo muito natural, muito simples, que faz parte da nossa natureza, reagir a isso, querendo diminuir esse sofrimento. Agora, o que nós precisamos entender? Se aquilo que eu estou passando, muitas vezes pode ser a cura para o meu espírito. E aí entra a palavra, que é a palavra mágica, que é resignação. O que é a resignação? É quando eu estou passando por uma dificuldade, essa dificuldade me incomoda, mas eu tenho entendimento de que se estou vivendo aquilo, se eu estou passando por aquela prova, essa prova ela é justa. Uma vez que existe Deus, nada do que eu possa estar vivendo é injusto. Nada é obra do acaso, tudo é obra, tudo é permissão divina. E ele diz assim: Deus fez a felicidade e permite o sofrimento. Permite por quê? De acordo com a sua lei de justiça, muitos dos sofrimentos que eu passo são escolhas minhas do passado, que eu plantei e que eu tenho que voltar e colher para que Deus seja justo. Ele não pode me privar, ele não pode me isentar daquilo que eu planejei, daquilo que eu fiz, das escolhas que eu tive. Certo? Então, quando essa prova se apresenta na minha vida, eu tendo esse entendimento, eu vou ter que buscar essa resignação, que é entender que o que eu estou vivendo é necessário, ao ponto que se eu pudesse mudar a dificuldade que eu estou enfrentando, eu não mudaria. Olha isso. Eu estou passando por uma dificuldade tal que, tendo o entendimento que a doutrina me traz, tendo essa explicação da justiça divina, entendendo que eu como espírito mereço passar por isso, se eu pudesse mudar, eu não mudaria. Eu peço ajuda da espiritualidade para me apoiar nesse momento de dificuldade, peço ajuda da minha família, das pessoas que estão à minha volta, peço orações para que eu possa me fortalecer, mas se eu pudesse voltar atrás e dizer que eu não queria que isso acontecesse, eu não voltaria. Eu passaria por isso. Por quê? Porque o meu espírito precisa passar por isso. E essa existência aqui não é do corpo do Ricardo. Essa existência aqui é do espírito que está aqui dentro. Tudo aquilo que eu vou vivenciar aqui é passageiro. Toda a dificuldade que eu possa enfrentar nessa vida, ela vai passar. E o que vai permanecer? O meu espírito. Quando eu voltar para o mundo espiritual, quando eu voltar para o plano espiritual, tudo isso aqui vai ficar. As minhas crenças, as coisas que eu conquistei, as coisas que eu fiz aqui, tudo isso vai ficar. O que vai permanecer comigo? A minha vivência moral, aquilo que eu desenvolvi de inteligência, aquilo que eu desenvolvi de moralidade, de comportamento, de questões éticas, tudo isso que eu desenvolvi em mim, como espírito. Só segue aquilo que ficou aqui dentro, ou aqui no coração.
É só isso que me acompanha. Então, ele fala assim para nós, que a gente tem que ter felicidade quando muitas vezes a dificuldade vem bater na nossa porta, porque ela está transformando o nosso espírito. E ela está devolvendo para o nosso espírito a brancura de quando ele foi criado. E Deus vai permitir que a gente passe por isso por uma questão de justiça. Ele ama cada um de nós e quer ver a gente numa condição melhor. Mas ele entende que para que a gente consiga alcançar essa condição, nós precisamos tratar do nosso espírito. Eu já dei esse exemplo aqui, acredito que já tenha dado algumas vezes, a questão do remédio amargo. Muitas vezes, quando você está tomando um remédio amargo, ele não está fazendo mal, ele está fazendo bem. Mas porque ele está fazendo bem, ele se transforma em alguma coisa agradável? Não. Você está tomando um chá de boldo porque você está com uma dor no estômago. O chá de boldo fica gostoso? Tem gente que gosta, mas eu posso garantir para vocês que a maioria das pessoas, se eu falar, você quer um chá de boldo? A pessoa vai falar, não quero. Numa situação normal, não quer tomar. Por quê? Porque ele é amargo. Mas ele faz mal? Não, ele faz bem. Então, entender esse tipo de vivência é fundamental para que a gente possa existir aqui e para que a gente não perca a nossa fé. Mas vamos lá. Quem nunca passou por nenhum momento difícil na vida, levanta a mão, por favor. Olha em volta de vocês, tem alguém com a mão levantada. Todo mundo passou por dificuldade. Quem acha que vai enfrentar ainda muitas dificuldades daqui até o final da vida, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Então, se a gente sabe que a gente vai passar por essas dificuldades, se a gente sabe que elas vão nos alcançar, e isso faz parte de uma justiça divina, isso faz parte de um entendimento que a gente tem que ter, que as nossas escolhas sempre nos alcançarão. Eu nunca vou ficar impune. Nunca vou ficar impune. Eu tenho duas repercussões diante dessa constatação. A primeira delas, quando ela me alcançar, quando a dificuldade bater em minha porta, eu tenho que ter uma postura diferente do que a postura que eu tenho tido. Eu preciso ter um comportamento contrário ao comportamento que eu tenho tido. Porque a primeira coisa que eu faço quando a dificuldade bate na minha porta é: Deus, me livra. Deus, tira isso, pelo amor de Deus, tira esse troço da minha vida, eu não aguento mais, eu não posso mais passar por esse sofrimento. De novo, Senhor. De novo, eu estou passando pela mesma prova, pela mesma dificuldade. Mais uma vez, pela mesma coisa. Ele deve estar olhando para nós pensando assim: sim, meu filho, mais uma vez você não me ouviu. Mais uma vez você não obedeceu. Mais uma vez eu falei: não põe o dedo na tomada que dá choque. O que você fez? Você pôs o seu dedinho na tomada. Porque você é uma criança birrenta. Porque você é teimoso, manhoso. Você não quer fazer as coisas como as coisas precisam ser feitas. E aí você põe o dedo na tomada, a tomada dá choque, e a culpa é de quem? Da tomada e de Deus. Não é tua culpa. Isso eu imagino Deus falando pra gente, tá? Então, gente, quando a dificuldade se apresentar, eu preciso ter um olhar diferente sobre ela. Eu preciso analisar ela de um jeito diferente. Opa, tá chegando até mim por quê? Porque possivelmente eu fiz alguma coisa que eu mereço estar passando pelo que eu estou passando. E aí a pergunta não é: por que eu estou passando por isso? Ai, Senhor, por que eu? Olha, tem tanto miserável nessa vida, por que o Senhor não joga essa praga em outra pessoa? Por que em mim? Não é essa a pergunta. A pergunta é: para quê? Para que eu estou passando por isso na minha vida? O que é que eu tenho que aprender? Qual terá sido a minha escolha num outro momento que me trouxe a essa condição? O que eu preciso aprender com essa vivência que eu estou tendo? Porque, gente, a aula só vai ser dada para quem precisa dela. Cada um de nós passa por dificuldades diferentes uns dos outros, porque cada um precisa de uma escola, de uma aula diferente. Naquilo que eu estou tendo um comportamento correto, muitas vezes eu não preciso receber dificuldade nenhuma. Por quê? Porque eu já venci aquilo.
Aliás, eu nem olho para aquilo como dificuldade, mas muitas vezes, quando aquilo se apresenta na minha vida, eu tenho que ter esse olhar, e não mais o olhar de, eu sou o coitadinho, Senhor, tenha dó de mim, me poupe. Não, Senhor, me dá força, eu vou encarar isso aqui que está passando, e eu vou passar, por tudo, por qualquer coisa. Até pela maior dor do mundo. Tem motivo, tem objetivo. Nada é por acaso. Não existe o acaso. O acaso é a ausência de Deus. Se Deus é onisciente e onipresente, não existe vácuo. Não existe espaço vazio. Deus preenche todos os espaços do universo. Ele é onisciente, ele é onipresente. Nenhuma folha não cai de uma árvore sem a permissão dele. Se eu não merecesse passar isso que eu estou passando, Deus não tinha permitido. Se ele já permitiu, eu vou pedir ajuda dele, para que eu passe por isso com resignação. Porque aí é que está o mérito. E essa é a palavrinha. A gente vem para cá experienciar as coisas, passar pelas coisas que a gente tem que passar, pelos momentos felizes também. Pelos momentos felizes também, conta. E a questão é o como eu passo. Como eu passo por esses momentos, sejam felizes ou difíceis, é que estabelece o mérito da minha forma de encarar aquilo. Qual é a minha reação diante daquilo? Isso vai estabelecer o mérito, a meritocracia. Então, essa é a primeira visão que a gente tem que ter com base nessa constatação. Beleza? Então, o que está chegando até mim, com base na constatação que a gente teve, o que está chegando até mim é justo. E eu preciso ter resignação, porque eu preciso ter o entendimento que isso é a cura para o meu espírito. Beleza. Mas se é justo e se é reflexo das minhas escolhas, isso significa que tudo que eu permaneço escolhendo também vai me alcançar. Tudo que eu escolher a partir de agora, que eu tenho essa consciência, também vai me alcançar. Então o que eu vou tentar fazer? Não vou fazer nada, eu vou continuar vivendo o que eu estava vivendo. Estava ótimo. Não, eu estou preocupado com a minha vida de espírito lá na frente. Então eu vou procurar ter escolhas diferentes a partir de agora, para que isso reflita um existir mais tranquilo para o Ricardo do futuro. Para o Ricardo que vai voltar aqui depois, muitas vezes ainda. Mas que vai ter menos coisas para resolver. Por quê? Porque a partir de agora começou a tomar decisões mais conscientes. Eu sou menos passageiro da minha própria vida e estou mais na condução, estou mais prestando atenção, estou mais responsável com o meu viver. E daí olha só o que ele traz para nós, que é o grande tema do nosso bate-papo de hoje, né? Que ele fala daquele que não tem a visão, que ele é feliz. Por quê? Porque muitas vezes, não enxergando, ele tem condições de ver o que realmente importa. E os nossos olhos abertos, muitas vezes, é o caminho da perdição. Os nossos olhos abertos, muitas vezes, é o olho julgador. Tem um exemplo que eu sempre dou nesse tema do Evangelho, que eu falo o seguinte. Vocês já ouviram falar de uma pessoa que olha para outra pessoa entrando? Eu não vou escolher ninguém aleatoriamente, então eu vou olhar para mim mesmo aqui, na câmera. A gente olha para uma pessoa e a gente fala assim, não sei porque eu não fui com a cara dele. Não sei porque eu não fui com a cara dela. Eu bato o olho, eu já dou aquela escaneada de cima e embaixo, já vejo todos os pontos negativos, positivos, já sei tudo da vida da pessoa. E eu não troquei um minuto de ideia com ela, não conversei um minuto com ela. Esse meu olho é um olho julgador. Eu não dei a oportunidade de conhecer as pessoas. Como é que eu conheço as pessoas?
Eu preciso me relacionar com elas. Eu preciso aprender a ter essa troca, né? Numa vida passada, talvez eu tenha sido inimigo de pessoas que estão dentro da minha família. E eu só aprendi a odiar outra pessoa, porque eu não convivi com a pessoa. Nessa vida, a pessoa vem dentro da minha família, nasce como um filho, vou nascer como filho dela. E aí eu vou conviver. E aí eu vou conhecer. E eu conhecendo eu vou aprender a gostar. E gostando eu vou aprender a amar. E depois que eu aprender a amar, eu não tenho mais como desamar. Não, volta atrás. Agora eu descobri que você é o inimigo meu do passado e eu não gosto mais de você. Não tem como. Eu já aprendi a amar aquela pessoa, aquele espírito. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conviver com aquele espírito. Imagina uma situação onde eu não enxergo. E essa mesma pessoa entra pela porta. E eu não enxergando, eu vou perceber a pessoa se aproximando e vou falar, quem é você? Ah, eu sou o Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Eu vou ter que me relacionar com a pessoa. Eu não estou olhando para ela. Eu não estou julgando. Eu não estou avaliando como que a pessoa está, como que não está, como que é, como que não é. Eu não estou dizendo que isso é uma característica que se aplica a todo mundo que não tem a visão. Mas o fato é que você precisa se relacionar. O que você faz, como que é, como é que não é. E aí posso descobrir que não tenho afinidades. Posso descobrir que tenho afinidades. Mas eu tive a oportunidade de me relacionar. Eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar, de falar, de ouvir, de sentir. Entende? Não fiquei só naquela primeira impressão que eu tive de não gostar da pessoa. Muitas vezes eu me relaciono com o outro cheio das expectativas e das experiências das minhas vivências, do cenário da minha vida, né? Então, eu vou me relacionar com a outra pessoa com base naquilo que foi a minha experiência. Opa, mas a experiência da outra pessoa pode ter sido completamente contrária. A pessoa pode ter uma história de sofrimento, uma história de abandono, uma história de abuso, um monte de coisa pode ter acontecido com essa pessoa, que resultou num comportamento completamente diferente do que eu tenho expectativa. Mas eu não sei a história da pessoa. Eu acho a pessoa fechada. Ah, não sei porquê, ele é tímido, ele é fechado, ele não cumprimenta, ele não fala com a gente. Isso acontece no trabalho, isso acontece nas relações, no prédio, naquela pessoa que sobe e desce do elevador e não te cumprimenta. E a gente às vezes entra dentro de casa e fala assim, nossa, aquela pessoa é estranha, né? Você já viu aquele cara do apartamento tal? Ele é estranho, né? Ele não cumprimenta a gente. A gente não sabe o que a pessoa viveu, como é que foi o tratamento, como é que era a educação dos pais, A gente não sabe nada da vida das pessoas. A gente sabe das nossas verdades. E olha lá. E quando a gente se relaciona, a gente quer olhar com os nossos olhos. A gente quer que o outro tenha reações e comportamentos de acordo com as nossas vivências. Opa, mas esse sou eu. E eu tendo a minha vivência, muitas vezes eu não vou responder de acordo com o que as pessoas têm expectativa de mim. Eu muitas vezes não vou responder de acordo com as expectativas que eu tenho de mim. Que eu deveria fazer tal coisa e eu não faço. Que eu venho aqui, estudo, me dedico, falo, me preparo, faço palestra, explico para as pessoas e tal. E daqui a pouco tenho um comportamento completamente diferente daquilo que eu gostaria de ter. E eu me avaliando. Como é que eu posso avaliar o outro? Então o que ele traz para nós é que a gente tenha atenção em relação a isso. Que se a gente não julgar, se a gente olhar, né, com um olhar diferente, se a gente observar as coisas da nossa vida com um olhar diferente, muitas vezes nós vamos ver bênçãos, nós vamos ver coisas boas, realizações espirituais, onde às vezes a gente está olhando para sofrimento físico, carnal, da experiência aqui do cenário da nossa vida. E a gente precisa mudar esse olhar. Porque todas as vivências que a gente tem são exclusivamente para fazer o bem para a gente. Gente, ninguém é castigado. A gente precisa mudar esse olhar do castigo, da punição. Aquele olhar que nós tínhamos daquele Deus severo, punitivo. Nós não somos punidos. Não existe punição. Por que Deus está deixando eu passar por isso então na minha vida?
Por que essa dificuldade está batendo na minha porta? Por que eu preciso ter esse olhar? Eu preciso mudar esse olhar. Parar de olhar para a forma, para o físico. E é o que ele chama a atenção daquele que não enxerga. Por quê? Porque daí ele tem que prestar atenção no espiritual. Ele tem que prestar atenção no astral. Ele tem que prestar atenção em outras coisas da vida. E não só a parte física. Aquilo que impacta os nossos olhos. Quando eu mudo esse olhar, eu vou entender que absolutamente ninguém é punido, mas ninguém é poupado. Que eu preciso mudar meu olhar para que as minhas próximas experiências não sejam infelizes com base nas escolhas que eu fiz, que eu posso estar fazendo agora. E essa visão precisa mudar. Quando a dificuldade bater na minha porta, eu tenho que ter esse entendimento. Que Deus não está me punindo, não está me castigando. Ele está permitindo, ele está dizendo, filho, ó, você teve seu livre-arbítrio. Você fez a sua escolha. Você andou por um caminho que ia dar nisso aqui. E o que eu faço com isso agora? Eu não posso ser injusto com quem fez a escolha do caminho bom. E quem escolheu o bem? Ah, não, senhor, me poupa, eu juro que eu não vou fazer mais. Tá, mas e quem escolheu o bem? Eu faço o que com ele? Qual o mérito dele ter feito as boas escolhas? De nada valeu? Tem uma experiência que fala assim, né? Você coloca 10 alunos dentro de uma sala. Você manda todo mundo estudar para a prova. E aí todo mundo estuda para a prova. Uns mais, outros menos, outros muito menos. E aí a hora que eles entregam a prova, você vai lá e dá 10 para todo mundo. Fala assim, eu sou um professor bonzinho, eu vou dar 10 para todo mundo. No próximo bimestre, você marca a prova de novo. Algumas pessoas ainda vão estudar. Muitos vão estudar muito pouco. E alguns não vão estudar nada. E aí eu dou 10 para todo mundo de novo. Quando eu marcar minha próxima prova, ninguém vai estudar. Por quê? Não precisa. Todo mundo tira 10. Sempre. Então, a gente precisa se esmerar. A gente precisa se dedicar. A gente precisa ter um mérito. Deus não é esse cara que vai dar 10 para todo mundo. Acho até que ele gostaria, mas tem que ser de acordo com o mérito. Então, conforme eu me dedicar, quem fizer as boas escolhas, fez as boas escolhas, parabéns, tem o mérito das boas escolhas. E quem não fez? Olha, filho, infelizmente eu não tenho como te poupar. Não estou te fazendo para te penalizar. Estou permitindo que você viva isso para você aprender. E quem sabe na próxima prova você estuda. Eu vou te ajudar, vou te colocar bons espíritos do teu lado para te acompanhar nesse momento de dor, vou te amparar, não vou te desamparar. Você nunca estará sozinho. Nunca estará sozinho. Sempre você estará inspirado pelo bem, pelo amor, né? Você vai receber cuidados, eu vou colocar pessoas especiais na sua vida que vão te apresentar caminhos, eu vou colocar pessoas especiais na sua vida que vão cuidar de você, que vão ser atenciosos, que vão cuidar de você. Mas isso não quer dizer que eu vou te poupar das escolhas que você fez. Gente, isso muda muito a forma de encarar tanto as coisas que nos alcançam, né? As dificuldades que nos alcançam, como a escolha do viver agora, para aquilo que vai nos alcançar lá na frente. Bem-aventurado aquele que tem os olhos arrancados e lançado longe, porque não será motivo de escândalo. Muitas vezes, aquilo que está sendo arrancado da sua vida, você está vendo que é um problema, e na verdade pode ser um livramento. Quantas pessoas no mundo deixaram de pegar um avião e o avião caiu e aquela pessoa deixou de pegar o avião, o ônibus?
Tal pessoa não fez tal viagem, aconteceu um acidente. As pessoas são... Mas eu queria tanto ter ido. Então, mas que bom que eu não fui. Depois que o avião caiu, que bom que eu não fui. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas isso acontece rotineiramente na sua vida. Tem coisas que poderiam ser motivos de perdição. Tem coisas que você poderia conquistar, que você poderia mudar, que poderiam transformar a sua vida, que não aconteceram, que poderiam ser motivo de perdição. Vou dar um exemplo prático, né? Pode ter sido que numa vida passada eu tenha sido um cara de posses, eu tenha sido um cara que tinha uma condição financeira muito boa, e eu me perdi nisso. Eu não olhei para ninguém, eu usei o dinheiro só para mim, fui um cara que perdi o meu casamento, foi um cara que só fiz coisa errada, me droguei, entendeu? Me envolvi com promiscuidade, fiz um monte de coisa errada. E nessa vida, eu venho com uma dificuldade financeira muito intensa. E não consigo construir. Por mais que eu faça, eu não consigo. Não estou dizendo que todo caso de pessoas que estão passando pela dificuldade financeira seja esse caso, tá? Só para esclarecer. Mas nessa vida eu não consigo. Não, eu trabalho, eu luto, eu não consigo ser promovido, as coisas não acontecem financeiramente para mim. E isso é motivo de desespero? Isso é motivo de tristeza? Não precisa ser. Eu preciso ser conformado com a minha situação? Não, eu tenho que continuar lutando. Faz parte de uma lei divina, inclusive. Da lei do trabalho, da lei de evolução. Eu vou continuar lutando, mas pode ser que não aconteça. E ao invés de ficar me lamentando da vida difícil que eu tenho, eu preciso olhar aquilo que eu estou vivendo como uma bênção, como uma permissão de Deus para que eu vivesse aquilo, e aquilo pode ser que eu esteja sendo poupado de me perder novamente. Eu estou sendo poupado de me perder. Por quê? Porque pode ser que eu conquiste alguma coisa e que eu me perca, que eu abandone casamento, abandone filhos, abandone igreja, abandone tudo, abandone o centro e vá viver, me perder pelo mundo. Mais uma vez, é o jeito de olhar. É a forma de encarar. De olhar para esse Deus como um cara massa, um cara que me ama, que é justo comigo, que não é um Deus de favores, de eu fazer troquinhas com Ele, né? Ah, o Senhor me faz tal coisa que eu faço uma coisa para o Senhor também. Não é esse Deus. É um Deus justo, amoroso, mas justo. E que eu preciso aprender a olhar para as coisas de Deus com esse olhar. Que tudo é cuidado. Tem uma frase que fala assim: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Às vezes o remédio que eu estou tomando é amargo para a minha vida aqui como Ricardo, mas é doce para a minha vida como espírito. Sempre é para o bem. Em todo mal há um bem. Qualquer coisa de errado, de ruim, de difícil que aconteça com a gente, existe um motivo que é para o bem. E a gente precisa aprender a olhar para esse motivo do bem nas nossas vivências. Olhar para a presença de Deus, pelo cuidado de Deus com a gente o tempo todo. Nós, dentro da doutrina, para fechar, dentro da doutrina, a gente tem a característica do Espiritismo é de explicar as coisas para a gente. Nos detalhes, é de trazer uma crença já não mais através de uma fé cega, mas através de uma fé raciocinada, onde eu entendo que Deus queira. Por que isso está acontecendo? Porque Deus quis. Eu entendo que Deus queira, mas eu quero saber por que Ele quis assim. E dentro da doutrina, não há pergunta que não possa ser respondida com um olhar científico, de olhar para as coisas que cercam as coisas de Deus, que permeiam todas as coisas de Deus e que são explicáveis. Eu não preciso ter fé cega, eu preciso ter uma fé raciocinada, e essa fé, sim, é inabalável, porque daí uma vez que eu entendi, nada mais estremece essa forma de crer.
Nada mais estremece essa relação íntima com as coisas de Deus. E eu posso até muitas vezes não concordar muito. De novo, porque o espinho vai estar machucando na sola do pé. Eu vou falar, pô, senhor, está doendo. O senhor me ajuda aqui porque está desconfortável. Mas vamos lá, vamos passar. O senhor permitiu é porque eu preciso. E se eu preciso, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Tem uma fala extremamente importante, que eu queria compartilhar com vocês, que é um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu não gosto de trazer muito experiências pessoais, mas é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi o momento de desencarne do meu irmão, meus pais passando por aquilo. A gente, na sequência do desencarne dele, a gente voltou a trabalhar, voltou a frequentar a casa espírita, como a gente já frequentava. Minha mãe, que enterrou o filho, chegou até o centro, começou a trabalhar, e sentada na mesa, um guia veio conversar com ela, né? O guia se apresentou no trabalho, daí ela foi conversar com ele, e ele falou o seguinte para ela, e isso é muito marcante: filha, aproveita. Filha, aproveita. O que isso quer dizer? Que é um guia masoquista? Né? A maior dor do mundo. A maior dor do mundo. E um guia vira para a pessoa e fala assim, aproveita. Por quê? Porque já que você tem que passar por isso, já que você merece, você precisa passar por essa dor, já que você planejou esse resgate para você, já que essa dor foi permitida na sua vida, e ela é a maior que existe no mundo, aproveita. Tira aprendizado dela. Transforma tudo que você tiver que transformar a partir dessa dor. Pega essa pancada, pega essa situação tão drástica, tão firme, tão impactante, tão forte na tua vida, pega isso e transforma o seu viver. Porque se isso não transforma, e aí é uma outra fala, né? Para não deixar ele de fora, do meu pai velho, né? Que ele falou para mim assim, filho, quem não aproveitar essa situação para mudar, não muda mais. Do nosso círculo mais próximo, das pessoas que estavam experienciando aquilo, que estavam sentindo aquela mesma dor, dos amigos, da família, dos irmãos, dos pais, dos tios, de todo mundo que estava em volta, né? Quem não aproveitar isso aqui para se transformar, não muda mais. Por quê? Porque não existe uma pancada maior. Ele desencarnou muito jovem, né? Estava cheio de coisas, a gente projetando muitas coisas para o futuro, tudo que podia acontecer, né? Então, é muito drástico. E qual foi a orientação da espiritualidade? Aproveita. Mesmo nessa situação mais drástica que pode acontecer, aproveita. Tira aprendizado disso. Entende? Então isso quer dizer o quê? Que as dorezinhas, que as vivências com as dificuldadezinhas, porque depois dessa dor todas são menores, né? Qualquer coisa que eu possa estar vivenciando é para eu aproveitar. Eu preciso aproveitar o que está acontecendo comigo. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Aproveitar para quê? Para me transformar. Para mudar o meu viver. Para mudar o meu olhar sobre as coisas. Para mudar minhas escolhas que eu farei daqui para frente. Sempre, gente, é alavanca para o bem. Nunca é castigo. Vamos tirar da nossa cabeça
esse Deus que castiga. E vamos entender e aceitar esse Deus que permite o nosso aprendizado e muitas vezes através do remédio amargo. É muito melhor encarar o que você tiver que encarar na sua vida com esse Deus do seu lado. Muito melhor. Qualquer coisa que a gente tiver que viver, até os momentos felizes, vai ser melhor com esse Deus aqui, ó, abraçadinho aqui do lado, sendo parceiro para o que eu tiver que passar com Ele. Que a gente possa mudar esse olhar, que a gente possa prestar mais atenção nas experiências difíceis que a gente tem, como essa grande oportunidade, essa grande alavanca. Eu sempre digo isso e tenho repetido isso muitas vezes. Foi o momento mais importante da minha vida. Da minha vida, Ricardo, foi o momento mais importante. Foi mais importante do que o meu nascimento, foi mais importante do que o meu casamento, foi mais importante do que o nascimento dos meus filhos. Por quê? Porque isso foi a alavanca para mudar o jeito de ser, para mudar o jeito de escolher fazer as coisas, de entender as coisas na minha vida. A partir dessa despedida, a partir desse chacoalhão, eu passei a ter um olhar diferente. E sem isso, eu não sei se eu estaria aqui conversando com vocês. Sem isso, eu não sei se eu estaria casado. Sem isso, eu não sei se eu teria 3 filhos, que eu amo incondicionalmente, mas eu não sei. Porque eu não sei qual seria o caminho da minha vida. Essa foi a pancada que me colocou, acho eu, nos trilhos, até que eu saia deles. Entende? A importância, mas é uma escolha do como enxergar. Amém?